Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries. Terceiro período, Idade Média. O termo Idade Média foi dado por filósofos para desprezar esse período, que, segundo eles, não teve muita importância. Os filósofos diziam que a Idade Antiga foi muito importante e a Idade Moderna também foi muito importante. Entre esses dois períodos ficava a Idade do Meio, ou seja, a Idade Média, com pouca importância para os filósofos. Alguns até a chamavam de Idade das Trevas por causa da ideologia da Igreja. A Idade Média é marcada pela vida rural, visto que grande parte das pessoas que viviam nas cidades do Império Romano fugiram para os campos, com medo dos povos germânicos. As principais características da Idade Média são o feudalismo. O feudalismo era um sistema de organização social durante a Idade Média. No topo estavam os reis, seguidos por nobres e senhores feudais. Os camponeses trabalhavam nas terras dos senhores feudais em troca de proteção. Cavalaria e castelos. Os cavaleiros eram guerreiros montados que seguiam um código de conduta chamado de cavalaria. Os castelos eram fortalezas de pedra onde os senhores feudais viviam e se protegiam. Igreja e religião. A Igreja Católica desempenhou um papel central na Idade Média. Ela era a instituição religiosa dominante e tinha muito poder sobre a sociedade. A maioria do povo era católico e acreditava em Deus e na vida após a morte. Sociedade estamental. A sociedade na Idade Média era dividida em diferentes grupos, chamados estamentos. No topo estavam os nobres, que eram proprietários de terra, que tinham um poder político, seguido pelo clero, que eram os membros da Igreja Católica, possuíam terras, poder político e poder ideológico. Depois, os camponeses não tinham terras nem poder político, eles eram obrigados a sustentar os dois grupos por pagar altos impostos. Não era comum haver mobilidade social, ou seja, as pessoas nasciam em uma classe social e geralmente permaneciam nela ao longo da vida. Cruzadas. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica para recuperar a Terra Santa, especialmente Jerusalém. Houve várias cruzadas ao longo da Idade Média, com o objetivo de controlar esses territórios considerados sagrados. Arte e arquitetura gótica. Elas tinham forte conexão com a religião e eram marcadas pela grandiosidade dos objetos, arcos ogivais, vitrais coloridos, esculturas e relevos. A peste negra. A peste negra foi uma doença muito grave que matou cerca de 200 milhões de pessoas. Ela era transmitida principalmente por pulgas de ratos. Momento de transição do período. O Império Romano do Oriente já estava enfraquecido por causa de algumas cruzadas e pela peste negra. Então, no ano de 1453, ele é tomado pelos turcos otomanos. Data da Idade Média. A Idade Média se inicia no ano de 476 e vai até o ano de 1453. Com a tomada do Império Romano do Oriente pelos turcos otomanos em 1453, a Idade Média acaba. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries.